Bem, galera, eu sou o professor Nuri Carelli e nesse vídeo nós vamos falar sobre álgebra linear e geometria analítica, mais precisamente sobre pontos e vetores no espaço. Esse vídeo será dividido em três partes. A primeira parte nós falaremos sobre pontos no plano e no espaço, depois os vetores no plano e no espaço. A segunda parte falaremos sobre a expressão analítica de um vetor e bases ortogonais e ortonormais. E a terceira parte falaremos sobre igualdade de vetores e adição de vetores, bem como a multiplicação de um vetor por um número real e, finalmente, vetores paralelos. Começamos então definindo o plano. O plano, também conhecido como R2, é o conjunto de todos os pontos x e y em que o x e o y são números reais. Ele é interpretado geometricamente como sendo o plano cartesiano de eixos x e y. Aqui nessa figura nós temos então o plano cartesiano. Observem que ele tem um centro onde há o cruzamento do x e do y. O x corresponde ao eixo horizontal e o y o eixo vertical. Se nós pensarmos em termos de figura plana, o x representa a largura e o y representa a altura. Já o espaço R3 é o conjunto de todos os pontos x, y, z, em que o x, o y e o z são reais. Ele é interpretado geometricamente como sendo o espaço tridimensional de eixos x, y e z. Temos aqui um desenho do espaço tridimensional. O x é interpretado como sendo a profundidade, o y como sendo a largura e o z como sendo a altura, se a gente pensar num sólido tridimensional. O conjunto R3, o espaço tridimensional, ele é formado por três planos, denominados os planos ortogonais. O plano vermelho, ele corresponde ao plano XY, então nesse caso o valor do z é zero. O plano azul claro corresponde ao plano ZY, porque o x é zero, e o plano azul escuro corresponde ao plano XZ, e nesse caso o y é zero. O espaço tridimensional é dividido em 8 partes, e cada parte é denominado octante. Nessa parte em que o x e o y são positivos, é chamado primeiro octante. Aqui em que o y é negativo e o x em que o x é negativo e o y é positivo, é denominado segundo octante. Nesse local em que o x é negativo e o y também é negativo, é terceiro octante. E na parte de trás, em que o x é positivo e o y é negativo, é denominado quarto octante. Embaixo do primeiro octante está o quinto octante, embaixo do segundo octante o sexto octante, embaixo do terceiro o sétimo e atrás, embaixo do quarto octante, está o oitavo octante. Nesse outro desenho nós estamos vendo de cima, estamos vendo então o primeiro, segundo, terceiro e quarto octante, e embaixo do primeiro está o quinto, embaixo do segundo o sexto, embaixo do terceiro o sétimo, embaixo do quarto o oitavo. Assim, cada ponto no plano R2 terá a coordenada xy e cada ponto no espaço terá a coordenada xyz. Para marcar pontos sobre o R3, nós vamos iniciar pelo primeiro octante. Então, nesse caso, esse eixo que corresponde ao x, ele vai representar a profundidade. Este aqui que corresponde ao y será chamado de largura e o que corresponde ao z de altura. E a partir da origem, nós vamos marcar 2 unidades sobre o eixo x, afastamento 3 unidades sobre o eixo y e 5 unidades sobre o eixo z. Agora vamos marcar letras. Aqui no 2 pomos o B, no 3 o D, no 5 o F e no cruzamento o A. Feito isso, então
continuando traçando por essas linhas tracejadas, formamos um paralelepípedo que na base tem os vértices A, B e C e D. Na parte superior, então, ele tem as letras F, E, AG e H. Então, a base do paralelepípedo ele terá digamos, vértices A, B, C, D, e a tampa do paralelepípedo F, G, H e o E. Agora vamos analisar cada ponto quanto à sua localização. Então, o ponto A, que está na origem, ele não teve nenhuma movimentação nem na direção do x, nem na direção do y, nem na direção do z. Então, as coordenadas do ponto A serão 0, 0 e 0. 0 do x, 0 do y e 0 do z. Já o ponto B, ele teve um deslocamento a partir do A de 2 unidades. Permaneceu sobre o eixo x, então ele não teve deslocamento nem na direção do z e nem na direção do y. Por isso, ele terá x0, ele terá x2, y0 e z0. Agora, o ponto C, para chegar nele, nós andamos do A na direção do B 2 unidades e do B na direção de C 3 unidades. Então, ele terá 2 para o x, 3 para o y, mas não teve altura. Então, a altura dele é 0, significa que ele terá as coordenadas 2, 3 e 0. O ponto D, já a partir do A, ocorreu um deslocamento de 3 unidades sobre o eixo y, nada sobre o eixo x e nada sobre o eixo z. Então, ele terá coordenadas 0, 3 e 0. O ponto F, ele tem, então, nada de deslocamento sobre o eixo x, nada sobre o eixo y e 5 unidades sobre o eixo z. Então, a localização do ponto F será dada por x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 5. Já o ponto G, ele teve deslocamento de 2 unidades sobre o eixo x, 0 sobre o eixo y e 5 sobre o eixo z. Então, a localização dele será 2 para o x, 0 para o y e 5 para o z. Já o ponto H, então, ele teve o caminho para encontrar o H é a partir da origem sempre 2 unidades caminhando sobre o eixo x, daí deslocamento na linha paralela o y 3 unidades e subimos por uma linha paralela ao z 3 unidades. Aí chegamos no H. Então, a localização do H será dada por 2 do x, 3 do y e 5 do z, que são as coordenadas do H. Já o E, então, nós partimos do ponto A, 2 unidades, ou melhor, 3 unidades caminhando sobre o eixo y, nada sobre o eixo x e 5 unidades sobre o eixo z. Então, o E terá localização dada por 0 do x, 3 do y e 5 do z. Agora, nós vamos ver como se marca pontos nos outros octantes. Observe aqui o ponto P, que tem coordenadas 2, 4 e 3. Então, significa que para chegar no ponto P, que está no segundo octante, nós partimos da origem, vamos 2 unidades na direção negativa do x, depois 4 unidades paralela ao y e 3 unidades na linha paralela ao z. Aí a localização do ponto será menos 2, 4 e 3, que corresponde ao vértice desta caixa. Nós vamos usar caixas para marcar os pontos que, no meu entender, fica mais fácil a visualização. Teremos o ponto no terceiro octante. O terceiro octante ele tem o x negativo, o y negativo e o z positivo. Então, observe o ponto de coordenadas menos 4, menos 3 e 2. Então, a partir da origem, nós caminhamos 4 na direção negativa do x, depois 3
no lado esquerdo, que corresponde à direção negativa do y, e subimos 2 unidades. Então, nesse ponto azul, que fica no vértice superior da caixa, longe dos planos coordenados, é denominado ponto P, ou está localizado ponto P, de coordenadas -4, -3 e 2. Já no quarto octante, então nós temos o x positivo, o y negativo e o z negativo. Observe que o ponto 3, -4 e 3, para ser obtido então, ou para ser localizado, nós nos deslocamos a partir da origem 3 unidades sobre o eixo x, depois 4 unidades paralela ao y, que corresponde ao -4 que está ao lado esquerdo, e subimos 3 unidades na direção do z. E aqui fica localizado então o ponto 3, -4 e 3, que está no quarto octante. Vejamos o quinto octante. O quinto octante ele fica embaixo do primeiro. Então, o x e o y são positivos e o z negativos. Observe que o ponto P tem coordenadas 3, 4 e -3. Então, para obter esse ponto, nós, a partir da origem, caminhamos 3 unidades na direção do x, depois 4 unidades paralela ao y e 3 unidades para o sul, que são as 3 unidades negativas do z. Assim, nós temos o ponto no quinto octante que tem coordenadas 3, 4 e -3. No sexto octante, aparece o x negativo, o y positivo e o z negativo. Então, observe o ponto -3, 4 e -3. Para chegar a esse ponto, nós caminhamos 3 unidades na direção negativa do y, depois, numa linha paralela ao y, 4 unidades na direção positiva e 3 para o sul, que corresponde ao 3 negativo do z. E aí fica o ponto P de coordenadas -3 para o x, 4 para o y e -3 para o z. Já no sétimo octante, o y ele é negativo, o x também é negativo e o z é negativo. Então, vejam que no ponto ao fundo, nós usamos linhas tracejadas para dar a ideia de profundidade. Está o ponto P de coordenadas -3, -4 e -3. Para chegar nesse ponto, então nós vamos 3 negativo na direção do x, depois caminhamos 4 negativo numa linha paralela ao y e 3 para o sul, que corresponde à parte negativa do z. Assim, nós chegamos ao ponto de coordenadas -3, -4 e -3, que ele está localizado no sétimo octante. Já no oitavo octante, é positivo o x e são negativos o y e o z. Então, aqui embaixo nós temos o ponto P de coordenadas P de coordenadas 3, -4 e 3. E para chegar a ele, então nós caminhamos 3 unidades na direção do z, depois 4 unidades paralelo à esquerda, paralelo ao y no sentido esquerdo, e descemos 3 para o sul, que corresponde ao 3 negativo do z. Assim, nós temos o ponto P marcado no oitavo octante. Agora, os vetores em 3D, nós procedemos da mesma forma. O vetor, vamos marcar os vetores em 3D a partir da origem. Então, o vetor começa no ponto A e vai até um dos pontos que está aqui representado. Então, por exemplo, o vetor AH. O vetor AH, a gente chega até ele, saindo do A, vindo para o B 2 unidades, depois do B até o C 3 unidades, e do C até ao H 5 unidades. Então, o vetor AH, ele vai ter coordenadas 2, 3 e 5, que são as mesmas coordenadas do H. E o H é a extremidade, então, do ponto do vetor AH.
Já o vetor AC, então ele tem como extremidade o ponto C. E as coordenadas do ponto C são 2 do x, 3 do y e 0 do z. Então, o vetor AC será definido por 2, 3 e 0. Já o vetor AG, para chegar nele, nós caminhamos 2 na direção do x, 0 na direção do y e 5 na direção do z. Então, as coordenadas do vetor AG serão 2, 0 do x e 5 do z. Aqui, então, temos o vetor H, o vetor que é o V, o vetor U, que será o AC, e o vetor W, que é o AG. Agora, um vetor no segundo octante. Então, a extremidade do vetor V de coordenadas 4, de coordenadas menos 2 do x, 4 do y e 3 do z é obtida da mesma forma que foi feita para encontrar o ponto menos 2, 3 e 4. Então, olha, esse vetor tem origem no cruzamento dos eixos e extremidades no canto superior direito à esquerda do x, à esquerda do y, do paralelepípedo. Vamos ver os procedimentos para marcar vetores que iniciam na origem do sistema e têm extremidade num ponto qualquer do espaço nos outros octantes. Por exemplo, se nós temos interesse de marcar o vetor que tem a extremidade no ponto menos 2, 4 e 3, então nós procedemos como fizemos anteriormente. Marcamos o ponto menos 2, 4 e 3, formamos um paralelepípedo e observem que daí o vetor corresponde exatamente à diagonal desse paralelepípedo. Então ele tem origem no cruzamento dos eixos e tem a extremidade no canto correspondente ao ponto menos 2, 4 e 3. E assim fica definido o vetor no segundo octante de coordenadas menos 2, 4 e 3. Já se o vetor está no terceiro octante, então ele terá y e x negativo e o z positivo. Por exemplo, um vetor que tem coordenadas menos 4, menos 3 e 2, então para determiná-lo, primeiro formamos o paralelepípedo com profundidade 4 negativo, largura 3 negativo e altura 2, e depois do cruzamento dos eixos até o canto em que está o ponto menos 4, menos 3 e 2, nós traçamos o vetor e assim fica definido o vetor no terceiro octante de coordenadas menos 4, menos 3 e 2. Já no quarto octante, o x e o z são positivos e o y é negativo. Então, marcamos aqui o ponto de coordenadas 3, menos 4 e 3, procedendo da forma como vimos nos primeiros, na marcação dos pontos nos octantes, e depois formamos o paralelepípedo. Notem que a diagonal do paralelepípedo, com origem no cruzamento dos eixos, até o ponto 3, menos 4 e 3, define o vetor de extremidade 3, menos 4 e 3 e origem 0, 0 e 0. O próximo vetor, então, ele está no quinto octante, em que o x e o y são positivos e o z negativos. Assim, para marcar esse vetor, o procedimento será marcar o ponto de coordenadas 3, 4 e menos 3, formar o paralelepípedo e depois o vetor é a diagonal desse paralelepípedo com a origem no cruzamento dos eixos. Assim temos o vetor V de coordenadas 3, 4 e menos 3. Já se o vetor está no sexto octante, então o y é positivo, o x e o z são negativos. Então observe que o ponto que corresponde à extremidade do vetor
tem coordenadas menos 3, 4 e menos 3. Forma-se um paralelepípedo de profundidade 3 para o lado negativo, largura 4 e para o sul 3, que corresponde ao z negativo, e a diagonal desse paralelepípedo é o vetor v de coordenadas menos 3, 4 e menos 3. No sétimo octante, então todas as coordenadas são negativas. Vamos para marcar o vetor que tem extremidade menos 3, menos 4 e menos 3. Então, como foi feito anteriormente, marcamos o ponto menos 3 para o x, menos 4 para y e menos 3 para z. Concluímos o paralelepípedo e, na sequência, então, nós vamos passar a diagonal desse paralelepípedo com origem no cruzamento dos eixos, e assim fica determinado o vetor de extremidade menos 3, menos 4 e menos 3. O vetor no oitavo octante ele vai ter o x positivo e o y e o z negativo. Então, suponhamos que a gente queira o vetor de coordenadas 3, menos 4 e menos 3, nós marcamos o ponto de x igual a 3, y igual a menos 4 e z igual a menos 3. Formamos o paralelepípedo e a diagonal desse paralelepípedo que sai da intersecção dos eixos até o ponto de coordenadas 3, menos 4 e 3 representa o vetor no oitavo octante. Assim, nós finalizamos a primeira parte dessa série de 3 vídeos que falará sobre vetores no espaço. Até a próxima!